A paz do Papai Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Vamos estar aqui esquentando motores, em nome de Papai Yahshua, até a chegada dos demais irmãos. Nosso prazer é qual? Exatamente. Vamos estar começando, a irmã falou, aí eu lembrei do Salmo primeiro. Eu vejo que a irmã Liriamar, ela está postando os salmos decorrentes os dias. 864. Logo ela vai estar postando o salmo primeiro. Nome de vamos deixar. Em nome de Yahshua. Vamos estar lendo o salmo primeiro, porque o salmo primeiro é um salmo que nós temos que meditar dia e noite. Fala aqui assim, ó, Salmo primeiro. Fala assim, ó, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, pois de Yahweh não se zomba, E nós vemos lá que está apontando para aquele o qual carrega o nome de Yahweh, porque quando você pega Yahshua, Eliseu, nós vemos que ele foi o quê? Zombado. Foi zombado. E Eliseu, Yahshua, ele representa quem? Micael. E Yahshua, Micael, que carrega o nome de Yahweh. Por isso que quando nós pegamos lá, nós vemos assim, ó, um anjo irá diante de ti. Não seja o que? Rebelde, pois ele não perdoará o que? A vossa transgressão. Pois nele está o meu nome. Aí aqui em Salmo 1:2 fala assim, ó. 1:2 fala, pelo contrário, seu prazer está na palavra de Yahweh, em meditar em sua palavra dia e noite. Aí fala assim, ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem sucedido, pois ele carrega o nome de Yahweh. Porque quando você pega esse salmo primeiro, ele aponta para um personagem. Porque quando pega aqui, ó, fala assim, ó, ele é como árvore. É como árvore. E tem um personagem na antiga aliança, quando você pega, você vê que Pai de Yahshua, você vê que a bênção dele aponta para essa palavra. Quem? Quando você pega José do Egito. Vamos estar abrindo lá para nós estar lendo. Ele é como árvore. Aí nós pegamos lá na bênção. Irmão Marcos Vinícius, José representa quem? Isso. Yahshua quem? Yahshua Micael. Mas quando você pega na condição, quando nós vemos aqui, ó, José é uma representação de Micael. Por quê? Quando você vê, ele era filho de quem? Filho de... Quem que era a mãe dele? Deixa eu não lembro. A de José, que foi
Ah, tô confundindo com Márcio. Irmão Marcos Vinícius. Irmão Marcos Vinícius. Quem que era? Vamos concentrar, irmãos. É aquilo, coloca o capacete. Entende? Quem que era, irmão? Irmãos. Irmão Luveci. É. Isso, irmãos. Era Raquel. É aquilo. Entrou aqui para dentro, colocar o capacete e aguardar papai falar, entende? Nós estudar, papai nos mostrar para absorver a palavra. Agora é desligar, entende? Desligar lá de fora. Entende, irmã Adriana? Confundiu com o quê? Confundi Jacó com Márcio. Tá lembrando do recapitulando. E você vê que Raquel representa qual era da igreja, irmão Agnaldo? Qual era das igrejas? Isso, representa Filadélfia. Porque Raquel era estéril. Ela era estéril. Nós vemos que ela clama e ela pede o que, irmã? Deixa eu ver aqui. Irmã Sandra. Ela pede um filho. E ela pede de uma intensidade que a ouve. E ela fala o quê? Antes de nós ir lá na bênção de José, vamos estar abrindo lá em Gênesis 31. Deixa eu ver. Acho que é 30. É 30. Gênesis 30. Página 72. Quando a pessoa não compreende essa mensagem, é aquela condição do Shibolé, que os efraimitas não soube o que? Pronunciar. Porque através da palavra compreendida, consegue ter o discernimento os que são e os que não são. Os que não são, não compreendem. Porque essa obra foi trabalhada de uma maneira que, no final dos tempos, e algo que habita na luz inacessível, ia fazer com que só aqueles que ele quisesse que retornasse, compreendesse. Por isso que fala, os esclarecidos resplandecerão. Não tem como forçar. Não é assim, irmão, que funciona. Por isso que a palavra já fala, amar a Yahweh com toda a tua força. Entende? Amar a Yahweh mais do que os seus familiares. Por quê? Porque ia ser assim no final dos tempos. E eles não iam compreender, porque não é o tempo deles. E Yahweh não é injusto, pelo contrário, ele é justo. E ele sabe a condição de cada um, irmão. A condição de cada um, Pai de Alcho, a condição de cada um recebendo tamanha autoridade. Se vai sobedecer, se não vai, se vai dar valor, se não vai, Pai de Alcho, se não vai, entende? E ele sonda rins e coração. Ele está dando àqueles que não o trairão. Por isso que fala, filhos que não me trairão. Por isso que quando
Quando o herdeiro, ele estava ainda na condição, lá em cima de rei, porque ele veio que ser investido na realeza e voltar, ele se calou. Por que ele se calou? Porque valia mais viver sozinho pelo deserto do que numa casa, o quê? De briga, de contenda. Por isso que ele se calou, porque ele depositou a confiança no pai. Naquele momento ele se calou para vir ser investido na realeza e voltar com um povo submisso, com os filhos que não iam o trair, mas iam que agregar na obra. Entende? Quando a pessoa, irmão, quando a pessoa não está compreendendo a palavra, não está entendendo, e nem está fazendo questão, é porque ela olha para essa palavra e fala assim, isso aí não tem nenhuma importância, isso aí não tem nenhum valor. Eles pensam assim, por isso que não compreendem. Porque, se eu não me engano, foi o irmão Marcos, ele leu lá em Tiago. Ele leu em Tiago, que ao dar sem discriminação para todos que pedem. Entende? Agora, quando a pessoa não entende, irmão, e nem quer entender, porque tem a diferença daqueles que são fraquinhos, que são descendentes de Adão, que não tem vamos falar, um entendimento mais apurado, mas é submisso, sabe que essa palavra é de algo. Olha para o papai e fala assim, eu tenho que andar conforme ele anda, tenho que caminhar no caminho que está trilhando, pois é ele que vai conduzir até onde? No andar superior. Aí faz conforme as regras, faz parte do pão, mesmo sem entender, reúne, não zomba, mas está lá pedindo. É igual, cadê o irmão Bento? O irmão Bento aí está respondendo, muitas das vezes. Nós vemos lá atrás que ele, muitas das vezes, ele tinha aquela certa, vamos falar assim, dificuldade. Cadê ele? Tá viajando. Agora você vê que às vezes pergunta, já está respondendo certinho. Entende? Porque todos aqueles que pedem, recebem. Tem uma diferença daqueles que são e daqueles que não são. Agora, os que não são submissos. Olha, sem dar maior, vamos falar, sem dar nenhum pingo de valor à palavra. Hoje, mas logo, vão ver como que Iau falou. Eles vão falar como Iau fez grandes coisas por ele. Entende? Aí nós pegamos aqui, ó, Gênesis 30. Esse é o meio que Iau determinou para que fosse revelado os que seriam, porque a glória de Iau é ocultar. E a glória daqueles que são é o que? Desvendá-las. Aqueles que não conseguem desvendar, que não conseguem entender, irmão, não é para esse tempo. Eu queria aqui também reforçar o que o irmão Shaul trouxe sobre a orientação agora também para toda a amada igreja ficar atenta, auxiliar, entender que esse é o tempo familiar. É o tempo para nós crescer em graça, em conhecimento. Nós temos que ter a maturidade de saber julgar. Peraí, será que esse aqui vai me atrapalhar? Será que esse quer alguma coisa? Se a palavra fala que iremos julgar anjos de tempos antigos, de dias imemoráveis, que estão aprisionados, não sabem identificar quem quer e quem não quer. Não é tempo de perder tempo com aquilo que não é pão, irmão. Não é tempo mais para isso. Não é tempo.
E realmente tem que ser rígido. Por quê? Porque nós vemos que nós vamos falar assim, nós estamos restaurando e vamos trazer e estamos trazendo a verdade para essa terra. Nós não vai poder suportar nada, nós não vai poder ter comunhão com nada de errado, irmão. É igual o irmão falou, muitas das vezes vem pessoas que não estão entendendo, compreendendo. Nós temos que ter a maturidade. Espera aí, o que eu estou apresentando para Iago? O que eu estou apresentando? Você vê que o povo lá tinha um temor. Tinha que apresentar para Iago coisa boa, muito boa, porque é para Iago. É aqueles que ouvem a palavra e falam assim, é a palavra de Iago. Vou correr atrás aqui para mim eu poder alcançar. Não ficar dando exemplo de má conduta. Entende? De desprezo. Porque a palavra fala, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desconsiderados. A palavra é que está falando, não é nós, mas a palavra. Aqui, ó, Gênesis 31 fala assim, ó. Fala assim, a Raquel vendo que não dava filho a Jacó, tornou-se, vamos falar, sentiu ciúme de sua irmã e disse a Jacó, faz-me ter filho também, ou eu morro. Viu? Ou eu morro. Ela clamando para ter um filho. Nós vemos que ela deu um filho a Jacó, o primogênito, quem? José. E ele é o amado. Ele é o amado. E nós vemos aqui a insistência dela, irmão. Senão eu morro. É aquela condição do espírito ser, vamos falar assim, se unir com a nossa alma. Ser gerado dentro de nós o que? O fruto do espírito. Senão eu morro. Tem que ser gerado dentro de nós. E quando nós vemos aqui, está falando da Era. E a Era já deu o quê? Já deu a luz ao filho varão, o amado. Quando você pega lá Apocalipse 12. Mas trazendo particularmente para cada um, é a condição de ser gerado dentro de nós o quê? O fruto do Espírito. Senão, morre. Porque esse é o tempo de ser gerado dentro de nós o fruto do Espírito. Porque a Era já deu a luz, que é uma representação de Raquel, que deu a luz ao filho varão. Quando você pega José, ele era o amado de seu pai. Ele era o amado de seu pai. E quem deu a luz foi aquela que era desprezada, humilhada. Mas com essa humilhação, ela teve o quê? Arrependimento. E viu que estava sendo o quê? Desprezada. E ela deu filho amado. Viu a necessidade de ser humilhado para dar aí algo bom? Gera o arrependimento. E ela gerou um fruto bom. Por isso que fala lá, José, amado de seu pai. Aí eu queria estar lendo aqui, nós lemos lá em Salmo 1, aí eu queria estar lendo a bênção de José. Quando você pega aqui, ó, os irmãos acharem aí o fruto do Espírito, puder, tá? Gálatas 5:22. Esse é o meio o qual Ial conhece os que são e os que não são, pela palavra, pela dedicação. É igual irmãos, quando chora na presença de Ial, para poder compreender.
Isso aí é entendendo que Ial é Ial. Ial está nos conduzindo nesses últimos tempos. E está compreendendo que é necessário crescer em graça e entendimento. Agora aqueles que olham assim, ó, ah não, isso aí é só mais um povo se reunindo. Isso aí não vai levar em nada não. Aí não corre atrás em conhecer a Yahweh. Mas aqueles que estão olhando e estão compreendendo que está chegando o tempo do julgamento, corre atrás, se humilha. Por isso que fala, se o meu povo se humilhar. Porque é com insistência mesmo, irmão. E você vê quanto se humilha e ao dar o de melhor. Raquel, ela gerou o de melhor filho. Gerou o melhor filho. Gálatas o que, irmãos? 5:22. Gálatas 5:22. Que página, irmão? 1083. Todas as estéreis da Bíblia gerou o melhor filho, né, irmão? Hã? Todas as quatro estéreis da Bíblia gerou o melhor filho. Exatamente por quê? Porque ali você vê que elas foi humilhadas. Aqui, ó, Isaac, né? Vai receber na Ana, né? Isso. Receber Samuel, Exatamente. E José. José. Sempre os melhores. Porque houve uma humilhação. Porque Ial tinha o melhor para elas. Por isso que muitas das vezes estamos passando por prova, por peleja do dia a dia, não podemos o quê? Reclamar. É seguir adiante. Porque Ial tem o melhor preparado para nós. Aí pega aqui, ó. Gálatas 5:22. Fala assim, ó, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí fala, contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem ao Machia madeiraram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito, porque tal era o homem carnal, tais também eram os homens carnais. Tal é o homem espiritual, tal será os homens também espirituais, celestiais, sendo conduzido pelo Espírito. Do mesmo jeito que foi com o último Adão. Quem foi o último Adão? Irmã Cláudia. Oi? Pera aí, irmã. Não. Peraí, o último Adão? Isso. E ao visível? E ao visível, exatamente. E ao visível. Nós fizemos um estudo maravilhoso. Que ele andava com o Espírito, conduzido pelo Espírito. Assim também será aqueles que são espirituais, celestiais. Nós vemos a condição dele, que o corpo foi revestido, tais também será os que são celestiais. E isso é maravilhoso. E aqui nós vemos, ó. 5:25.
Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Viu? Porque é aquela condição. Aqueles que estão no Espírito não ficam o quê? Não fica provocando uns aos outros. Mas pelo contrário, procura o quê? Se unir para poder concluir a obra. Aqui está falando, ó, em 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Viu? Mostrando a condição do Espírito, aquele que conduz a igreja. Aí quando você pega aqui, ó, vão lá na bênção de José. Viu? Ligando a árvore, fruto, semente, tudo, mostrando aquele que se tornaria, apontando para aquele que vai se tornar uma grande árvore. Vamos estar lendo aqui a bênção, aí depois nós vamos estar invocando, aí nós voltamos. Voltaremos. Em nome de Papai Yauch. Gênesis 49, 22. Nós pegamos lá em Salmo 1, que fala que é como árvore, que medita na sua palavra de noite. Aí quando você pega Gênesis 49, 22, aí nós lemos aqui sobre a bênção de José. Aí aqui fala, ó, José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de água puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Viu? Por sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacam e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme e seus braços jamais esmoreceram. Mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome de seu pastor, a rocha de Israel, pelo Ial de teu pai, que te socorre, o Todo-Poderoso, que o abençoa com a bênção dos altos céus, bênção das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos. Viu? As bênçãos de seu pai são maiores do que as bênçãos dos montes antigos. A condição lá. Quando você pega Satanás querendo o quê? Abençoar. Vamos falar assim, querendo o quê? Entregar herança. E ele estava depositando a confiança no pai. Satanás falou, se prostrar aos meus pés, te darei todo esse reino. E aqui está falando, ó, as bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Viu? Mostrando a condição dele ser escolhido, e aqui está falando a condição dele ser o quê? Uma árvore à beira de águas cristalinas. Porque pode falar, né? A paz de Alcha. Se você puder ler na Alxalã. Tá melhor? Nós vamos estar lendo na Bíblia Alxalã, mas vamos estar invocando, irmão, porque eu creio que já chegou todo mundo, em nome de Papai Alcha. Vamos estar enviando aqui o esquenta dos motores e vamos dar continuidade, em nome de Papai Alcha. Assim seja, vamos dar gratidão ao Papai.
Grato-a-Yahshua, grato-a-Yah, grato-a-Yahshua, grato-a-Yah, grato-a-Yahshua, grato-a-Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Vamos estar invocando nós. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai amado, Papai querido, gratidão, Papai. Gratidão pela palavra que alimenta a nossa força, a nossa esperança diariamente. Gratidão pela vida do nosso amado mensageiro, Pai, e também amado pela sua mãe, Filadélfia, o qual nos conduz carinhosamente. Somos gratos a Ti, Papai, por cada pedrinha. Sabemos que Tu que conduz tudo e está conduzindo tudo. Sabemos que está tudo sob o controle. Estamos aqui para fazer conforme a Tua vontade, Papai. Nos capacita e faça com que seja gerado dentro de nós o fruto do Espírito. Assim seja. Para que possamos ser entregues novamente, Papai, no templo. Sim, Papai. Pedimos a Ti neste momento. Somos gratos a Ti por tudo que tens feito por nós. Gratidão. Grato a Yahshua, grato a Yah, grato a Yahshua, grato a Yah, grato a Yahshua, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Gratidão, Papai. Agora nós começamos a falar sobre o que? Atenção, irmão. Porque nós vemos que o povo que foi escolhido para peleja por Gideão, eles foi escolhido por qual atitude, irmão Caleb? Pela maneira que bebe a água, com atenção. Exatamente. Tem que ter atenção. Tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta. Entende? Por quê? Porque nós estamos sendo chamados para o quê? Batalhar. E esse é o momento de nós revestir o quê? A armadura de algo. Colocar o capacete. Para o inimigo não lançar seta. Entende? Ah, fulano está assim com ciclano. Entende? É igual o irmão trouxe. Contenda. Tem que ficar atento para não tomar essas o quê? Esses dardos inflamados. Por isso que fala colocar o capacete da salvação. E esse é o tempo, irmão. O tempo já começou dia 8 de abril. Quando o filho varão nasceu. Entende? Mas eu falo para os irmãos que nós estamos chegando na hora final. Por isso que fala, finalmente. Vamos estar lendo lá, daqui a pouco nós voltamos aqui. Vamos estar lendo lá em Efésios. Irmão lembrou aqui. 2046. Hoje, dia 24 de junho de 2023. Estamos começando mais uma reunião em nome de Papai Yahshua. E tem que ficar mesmo, irmão. Essa foi a inspiração que Al nos deu de gravar cada ministração. Porque apontando para aquele que ajunta no celeiro, ajunta no
celeiro, tanto físico quanto espiritual. Por quê? Porque ele é celestial, mas é nascido de mulher. E Al nos inspirou, através do nosso amado mensageiro, papai, para estar gravando, irmão. Para que aqueles que nos desprezaram, aqueles que não se alimentaram na hora certa, eles ouvirem cada dia que estivemos nessa terra. E eles perceber que eles estavam perdendo era tempo. Porque quando falar lá, dia 24, o que eu estava fazendo dia 24? Aí vai lá pesquisar, estava em festa. Entende? Estava perdendo tempo com aquilo que não era pão. Hoje olha para nós como pessoas insignificantes, nos despreza, nos calunia, nos persegue. Entende? Mas isso tudo, quando você pega, antes de nós ler lá, vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus. Hebreus 2:10. Lá em Salmo 1 fala que o nosso prazer é meditar na palavra dia e noite, irmão. Para adquirir força. Porque o tempo, irmão, está chegando. Vai estar de pé no filho do homem. É, exatamente. Está muito perto. Aqui, ó, Hebreus 2:10. Fala assim, ó. Convia de fato que aquele, porque, estou lendo a Bíblia, é o Shalom. Hebreus 2:10 fala, convia de fato que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória. Viu? Muitos filhos à glória. Ah, não, me acha não é pai, não. Muitos filhos à glória. Levar-se à perfeição por meio de sofrimento. O iniciador da salvação deles. Aí fala aqui, ó, no 11. Pois tanto o santificador quanto os santificados todos descendem de um só. Razão porque não se envergonha de o chamar irmãos. Porque quando você pega aquela condição Micael, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Porque a condição da segunda rolinha que carrega o sangue de seu pai para o quê? Purificar todos que são do seu pai, toda a terra. Por isso que fala, tanto santificado quanto santificado descende de um só. Aí quando você volta lá, ó, nós estávamos falando, você vê que o sofrimento, irmãos, queria conduzir muitos filhos à glória por meio do sofrimento. Efésios, vamos lá abrir Efésios. Temos que ficar alerta, irmão. Não podemos ser o que? Desatentos. Nós estamos em terra estrangeira. Estamos em terra estrangeira. Qual que é a passagem? Qual que é o 2046. 2046. Efésios 6:10. 2046. Ainda mais nesses últimos dias. Ainda mais nesses últimos dias, irmãos. Temos que ficar muito atento. Por isso que você pega lá em Cântico lá o que? Aqueles soldados, eles estão que atentos para qualquer surpresa noturna. Tem que ficar atento. Efésios 6:10.
Fala assim, ó. Finalmente, fortalecei-vos no mestre. Fortalecei-vos no mestre. E na força do seu poder. Viu? Fortalecei-vos no mestre. E quando fala finalmente aqui, está falando o quê? Irmão Oswaldo. Quando fala finalmente, finalmente ia chegar nesse tempo. Finalmente. Essa resposta não está muito boa. E fala, irmã Patrícia. E isso no tempo do fim. No tempo do fim. Por isso que fala que, ó, finalmente, fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder. Esse que é o momento de ficar atento. Não dá brecha para o inimigo. Não dá brecha. Ficar atento. O caminho que está trilhando. Por isso que lá em Provérbios fala, não enfie no teu próprio quê? Entendimento. Procura o quê? Se fortalecer em algo. Ficar atento. Espera aí, eu não vou fazer isso não, porque eu posso cair em tentação. Não pode, irmão, vacilar agora. Por isso que fala aqui, ó, finalmente fortalecei-vos no mestre na força do seu poder. Revestir a armadura de alma para poder resistir às insídias do diabo. É igual eu falei com os irmãos, nós estamos aqui numa luta travada. Entende? Por quê? E ao estar atento para nós e estar de olho naqueles que estão lá em cima. E ele está olhando para aqueles que têm pouca força, olhando, olha, eles têm pouca força, mas estão se dedicando, não tem força nenhuma, não tem nem a metade do que esses seres celestiais têm. Não tem nada. Está debaixo. Entende? Está na terra. Sem nenhuma força, mas está o quê? Está querendo sustentar a verdade. E se eu der a eles a autoridade que esses seres celestiais têm? Eles vão fazer muito mais. Entende? Esse que tem que ser o nosso pensamento, irmão. Por isso que fala, nós temos a mente do Mashiach. Para entender como que funcionam as coisas. Agora, se olhar e falar, fulano está semelhante a esses preguiçosos da região celestial. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar, não tem como, mãe. Como que vai trocar o igual para igual? Não, ele quer trocar o bom pelo ruim. Ele quer tirar o ruim e colocar o bom. Isso que é substituir algo, tirar algo ruim, colocar algo que é bom, algo que está atento, que está prestando atenção, que está olhando o que pode somar com a obra, não o que pode ser beneficiado. Isso que é um bom soldado. Um bom soldado, ele procura o quê? Auxiliar. Correr atrás para poder o quê? Agregar, ajudar. Entende? Você vê aqui, São Paulo, ele fala, ele trabalhava arduamente, irmão. Por isso que nós vemos que ele, a promessa para ele é uma promessa digna. Porque ele vai ser enxertado no candelabro. Vai ser uma arte. Porque ele estava atento e procurando o que poderia o quê? Auxiliar. E agradou que até o enxertou. O enxertou? Não, vai enxertar. Mas já começou a fazer justiça. Quando começou a fazer justiça, irmã Sandra, para São Paulo? Quando ele foi quando tirou ele do seio de Abraão. Levou para onde? Tirou do seio de Abraão, levou para onde? Levou para debaixo do altar. Está sobre o altar. Qual altar?
Incenso. Isso, o altar do incenso, certinho. Do altar do incenso. E é necessário perguntar mesmo, para os irmãos ganhar uma certa o quê? Intrepidez, porque vai ser necessário. Quem está entendendo a palavra, quem está ouvindo, está dando credibilidade, está vendo que vai ser necessário a pessoa saber dialogar, ser arguída. Entende? Por quê? Porque nós vamos subir no confronto, irmão, e vamos mesmo. Aqueles que estão compreendendo a palavra profundidade, irmão, da mensagem, tá temeroso. Aí algo, entende? Porque o julgamento está perto de acontecer. Vai brilhar o sol da justiça. Vai brilhar para aqueles que o amam. Entende? Para aqueles que o amam. Agora, para aqueles que o desprezam, é igual o papai postou lá. Ó. Quando o sol, quando você pega lá a parte, tem a parte da lua, que ela fica o quê? Escura. Oculta, ela fica de face para o sol. Entende? Quando acontece aquela condição da lua ficar na frente do sol, aí ela fica o quê? Ela fica escura. Ela fica escura, mas a outra face está o quê? Virada para o sol. Exatamente. Aquilo lá é algo maravilhoso. Aí eu lembrei de uma passagem que eu li esses tempos, lá atrás. Aí, antes de nós ler aqui, ó, eu queria que os irmãos lessem. Lá em Amós. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Amós 5:18. Página 1620. 1620. Aí fala aqui, ó, 5:18 fala: ai daqueles que desejam o dia de Yahweh. Para que vos servirá o dia de Yahweh? Ele será trevas e não luz, como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele, ou que entra em casa, coloca a mão na parede e a serpente o morde. Não é o dia de Yahweh, trevas e não luz? Sim, ele é a escuridão sem claridade, porque mostrando aquela condição para aqueles que olham para ele como uma pedra de tropeço e tropeça na escuridão, porque desprezaram o sol da justiça. Aí, vamos abrir lá, Efésios, voltar lá, Efésios. Por isso que nós temos, irmão, esse é o tempo de clamar: seja gerado dentro de mim o fruto do Espírito, porque o tempo está chegando. Em 2046. E temos que entrar nesse requisito, por quê? Porque é nas coisas mínimas que tropeçamos. Porque o que é grande, você vê e desvia.
Mas aí é uma armadura, vamos falar assim, uma palavra contra o teu próximo. Isso aí que te faz perecer. Não entender. Tem a diferença daqueles que estão sendo lapidados e daqueles que não querem nada com nada. Os que não querem nada com nada são aqueles que olham e falam assim: eu não quero nem saber, isso aí para mim pouco importa. Hoje olha assim para nós. Efésios 6, 10. Fala assim, ó: finalmente fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder, revestir a armadura de Iau, para poder resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra sangue nem contra carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra o espírito do mal que povoam as regiões celestiais. Viu? Que povoam as regiões celestiais. E aí você vê o mensageiro de Sardes. Ele fala que iria subir para casar. Mas aqui está falando que ainda há uma peleja contra esses dominadores. É necessário tirar, lançar fora. Porque esses não brincam. Esses seres celestiais, espírito maligno, eles matam a fé. Por isso que fala, tem fama de estar vivo, mas está morto. Entende? A pessoa fica cega e não vê esses requisitos básicos. Como que você responde Daniel 12 se você falar que vai já subir para casar? Não tem como, irmão. Então é necessário nos preparar. Para quem está levando a sério, irmão, para quem está correndo atrás, corre mais ainda e leva mais a sério ainda. E fica atento nesses detalhes que nós falamos, que sempre traz, que é essas questões básicas, que nós devemos voltar sempre, dar mais valor à palavra. A palavra fala, medita dia e noite, irmão. E o rei, para recompensar, né, irmão, ele tem que guerrear antes, né, igual tá lá, guerreou contra Golias, e o rei pegou e falou, né, que ia dar a filha, a casa limpa, né? Isso, exatamente. Tem que guerrear. Aí fala que o Efésios 6. Vamos pegar aqui 6:13. Fala assim, ó: por isso deveis vestir a armadura de Iau, para poder resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Viu? E sair firme de todo combate. Porque muitas das vezes o inimigo, ele usa uma certa situação para o quê? Te arrebatar para o lado dele. Às vezes coloca coisa na cabeça, é igual nós aprendemos com o papai. Pensamentos, ter a força de o quê? Repreendê-los, não alimentar, compreender o que é de Iau e o que não é. O que é de Iau e o que não é, o que é do espírito e o que é da carne. Ficar atento na obra. Por isso que fala, revestir, irmão. E nós somos o exército, todo mundo tem que ficar atento.
Todo mundo tem que ficar atento, tem que ajudar, auxiliar, ainda mais nesses últimos dias. Entende? Não é tempo de ficar perdendo tempo com aquilo que não é pão. Não é mais. Nós vemos aí que nós estamos... quantos dias, irmão? Faltam 88 dias. 88 para a porta fechar, irmão. A porta já, vamos falar assim, já está fechando. Igual tá para ver aí alguns irmãos, mas já estava conosco. Já está acompanhando nós há muito tempo. Agora, irmão, agora não tem como mais. Não tem como uma pessoa chegar no nosso meio sem entender nada, querer entender um trabalho árduo de 3 anos. Entende? É estreita. Mas isso é para que eles venham ter temor. Para que eles venham ter temor. Porque Ial não se zomba, Ial não se brinca. Quer falar alguma coisa, irmão? Dá para ler. Lê alto. Pode ler você. Pode estar lendo. Que fala, o irmão falou do dia de trevas, fala assim, o dia de Ial. Está próximo o grande dia de Ial. Ele está próximo, é iminente. O clamor, o dia de Ial é amargo. Dele, até mesmo o herói grita. Um dia de ira aquele dia. Dia de angústia, dia de tribulação, dia de devastação e de destruição. Dia de trevas e de escuridão. Exatamente. Por quê? Porque nós vemos aí que Ial, ele criou tanto o vaso de honra, quanto o vaso de desonra. E vai ser liberado nessa terra tudo quanto é tipo de vaso de desonra. Nós vemos que vai ter aqueles que são, quando fala escorpiões, eles estão vindo da onde, Maléia? Eles estão vindo. Eles estão vindo do abismo, né? Do abismo. E quando fala serpente, irmã Clarice? Está vindo das regiões celestiais, que são esses aqui, ó, autoridade, principados, que habitam nas regiões celestiais. Viu? Porque é uma representação, quando você pega lá, sobre Gideão, que quando os 300 tocou a trombeta, nós vemos que aquele povo eram os medianitas e quem mais, irmão? Amalequitas. Eles entraram em conflito entre eles mesmos. Porque é essa condição que vai ser essa terra. Eles vão entrar em conflito entre eles mesmos. E você vê que é espíritos mais perversos que estavam aprisionados em cadeias. Vamos falar em cadeias de anos e milhares de anos. Estão lá querendo sair. E você vê que é dado a eles, ó, não danifique aqueles que estiverem verde, nenhuma árvore, nada que estiver verde, mas aqueles que não têm o selo de Ial, mostrando o quê? Que eles vão perseguir aqueles que não pertencem a Ial. E aqueles que não pertencem a Ial, eles também vão ter o quê? Espírito sobre eles, que são aqueles que são serpente, que caíram do céu, que acompanhou Satanás. Então, olha só para você ver, vai ser uma tribulação como nunca houve, irmão. Mas Ial está nos mostrando nesses últimos dias, porque ele quer nos resgatar. Ele quer nos resgatar para que o povo venha conhecer a Ial. Por isso que fala aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, no 6:13. Por isso que fala uma tribulação nunca vista. Porque aqueles que vão ser soltos do abismo, nós já vemos que
Muitos deles foi trancafiado lá pelo administrador, infiel. Muitos deles também. Entende? Muitos não. Porque você pega lá a mudança da administração, que Satanás vai ser aprisionado no abismo pelo administrador. Então, mostrando que Satanás, administrador, infiel, ele também aprisionava. Então, aí você já analisa. Muito tempo trancafiado lá. E encontro a guerra que não vai ser. Espíritos malignos, serpentes e escorpiões. Por isso que fala em Amós, você viu, né, amado? O filho de Deus vai ser trevas, né? E ele é luz, vai ser trevas, porque vai ser muito. Exatamente, por quê? Porque aquilo, para que eles venham reconhecer a Yahweh, porque a palavra fala, ó, não poupa o quê? A vara da criança, pois ela não morrerá, apontando para aqueles que são selados, para que eles venham temer a Yahweh, porque não tem jeito de introduzir sem compreender essa verdade que nós estamos aprendendo. Entende? Hoje nós sabemos que tem uma peleja, nós estamos nos preparando. Como que leva uma pessoa despreparada lá para cima, que não está nem aí? Yahweh, ele é justo até com os maus. Entende? Quando fala trucidai, nós vai ter que trucidar. E para trucidar tem que compreender a palavra. Tem que entender. Tem que agir conforme as regras. Tem que amar a Yahweh. Compreender quem é Yahweh. Entende? Para quando for questionado, falar assim, Yahweh me trouxe. Se eu estou com Yahweh, quem poderá me acusar? Se eu estou aqui, entende? Entender o que nós estamos vivendo. Aqueles que não dão valor, que não está nem aí, irmão, não tem como introduzir. Mas eu chegar lá, você está querendo aqui me atacar, por quê? Esse aí é o comandante, o seu despreza. Vai ter isso? Não, ué. Então tem que começar aqui de baixo. A fidelidade, por isso que fala, filhos que não me trairão. Por isso que fala, amar a Yahweh, corra em conhecer a Yahweh. E lá fala, até que todos chegam o que? O pleno conhecimento de quem é Yahweh. Quando nós pegamos em Efésios, fala assim, que todos chegam ao pleno conhecimento de quem que é o Filho do Homem. Apontando para aquele que carrega o nome. Que veio ser investido na realeza e voltar. Isso é lindo, irmão. Hoje está tendo sentido tudo. Para aqueles que estão sendo esclarecidos, está sendo claro. Aí fala aqui, ó. Efésios 6,13. Por isso deveis vestir a armadura de Yahweh, para poder resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Aí fala aqui, ó. 14 fala assim, portanto, põe-vos de pé, cingi os rins com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça e calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. Viu o zelo? Teu zelo, irmão, por quê? Porque aquilo, nós vamos auxiliar os que ficarem, vamos, mas nós vamos auxiliar da maneira que eles entenderem a palavra, da maneira que eles estiverem conduzindo. Por isso que tudo tem, vamos falar assim, tudo aqui tem um certo exemplo na igreja para aqueles que ficaram, para eles compreender como funciona, que diabo não se zomba, que não brinca, tem que ter o cuidado com as coisas de alma. Para você pegar lá, ó, as leis lá de trás, irmão, lá tem as orientações, até para eles fazerem as necessidades, não fazer em qualquer lugar, porque o anjo andava ao redor do acampamento,
para o quê? Manter eles em segurança. Porque é o zelo. Tem que ter o zelo em tudo, irmão, que nós estamos aprendendo hoje. Temos que ter o zelo em condição. Quando você pega e, deixa eu ver aqui antes, porque daqui a pouco tem a palavra de algo. Deixa eu já ver se está tudo funcionando, se já está tudo tranquilo. Entende? Não é tratar de qualquer jeito. Nós não podemos fazer assim. Temor. Aí você recebe inspiração. Tem que ter o temor, irmão. Tem que ter o temor na nossa conduta. Tem que ter o temor de não desagradar aquele que é o herdeiro. Nós temos que ter o temor. Por isso que quando você pega lá, vamos pegar lá. E algo tem tocado em nós arduamente, irmão, para estar falando nessa condição de conflito uns com os outros, de rixa, de conversa paralela, conversa desnecessária, ter mais atenção. Quando você pega o Deuteronômio lá, fala assim, que eles vão olhar e vão falar assim, não há outra nação tão sábia e inteligente a não ser essa. Entende? Vamos estar lendo aqui, Provérbios, na Bíblia. Provérbios 9. 9 e 10. Nós temos que ajudar uns aos outros. Entende? Porque assim nós edificamos a obra de algo. Nós temos que ter essa atenção, irmão, porque nós estamos deixando aqui um legado de fidelidade, de amor pelas coisas de algo. Para que aqueles que ficarem, eles fazem tudo certinho para Ial ter compaixão deles. Olha a revelação que Ial está dando nesses últimos dias. Que lindo. A compaixão de Ial com aqueles que hoje não está dando credibilidade. Mostrando que vai ter uma via de escape. Mas vai ser fácil? Não. Vai ter que ter o quê? Insistência. Aí fala aqui, Provérbios 9 e 10 fala: o temor do mestre é a chave da sabedoria. E conhecer a Ial é alcançar o pleno conhecimento. Aí quando você virar a página, olha só para você ver, Provérbios 9 e 11. Porquanto por seu intermédio os teus dias serão multiplicados. Viu? Pelo intermédio os seus dias serão o quê? Multiplicado. Porque aquele que santifica, ele queria conduzir muitos filhos à glória por meio da provação. E através dele que alcancemos o quê? Muitos dias. Fala assim: porquanto por meu intermédio os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás consequência da tua própria escolha. Viu? Apontando para aquele o qual ia trazer o quê? A sabedoria, aquele que tem a chave de Davi, o pai de família, que quando fechar a porta, ninguém mais vai entrar. E a palavra fala,
se fores sábio, o benefício será todo teu. Se prestar atenção, que essa é uma palavra diferenciada, a maneira de conduzir a mensagem, a leitura, irmão. Você vê hoje como que nós somos conduzidos, todos nós, como que o link, algo extraordinário, como que algo trabalhou, por isso que fala sabedoria, porque quando você pega, quando o candelabro ele está pleno, ele é referido o quê? O espírito de alma, mas também ele tem um outro nome, sabedoria, porque está completo, a sabedoria de alma, quando você pega, ela completa. Por isso que quando você pega o quê? Provérbios 8, eu estava com ele. Aí você fala aqui, ó, Provérbios 10, 12, fala, se fores sábio, o benefício será todo teu. Viu? Aqueles que estão sendo sábios, estão alimentando a hora certa. Porque é o que nós estamos fazendo hoje. Estamos sendo sábios. Estamos alimentando. Por isso que fala aqui, ó, voltando um pouquinho atrás, 9:9, fala assim, orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina um homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. Mas aí quando pega em cima, fala assim, portanto, não admoesta o escarnecedor, para que não te aborreça, e aí fala, repreenda o sábio, e ele te amará, mostrando a condição daqueles, qual não vale nem a pena, irmão. Está exortando, perdendo tempo, porque os que são de alma não perdem tempo, não precisa de muitas palavras, porque se tem o espírito de alma, o espírito que mostra para a alma. Aí fala aqui, ó, se fores sábio, o benefício será todo teu, contudo, se fores zombador, aquela condição que papai ele trouxe até na live, que os zombadores não serão perdoados, não terá perdão para eles. Por isso que fala assim, ó, se fores zombador, sofrerá as consequências da tua própria escolha. Aí quando você pega aqui, ó, se fores sábio, aí vão abrir lá em Tiago. Está desprezando a sabedoria. Por isso que fala, aquele que encontrou a sabedoria, encontrou algo mais valioso do que o ouro e a prata. Hã? Vamos pegar aqui, irmão. Não era aqui não, mas vamos estar abrindo aqui. Tiago 3,13. Não podemos o que? Nos acomodar, pois estamos em terra estrangeira, irmão. Temos que ficar muito atento. Quando fala em Êxodo 20:12, acho que faz link com aqui o provérbio onde a gente leu agora, no 9:11, fala para honrar o pai e a mãe, que aí os seus dias serão prolongados. Exatamente. Na terra que há, nós não podemos oferecer. Porque você pega Filadélfia e pega o pai de família. Aí vou abrir aqui, ó, Tiago 3,13, fala assim, ó, quem dentre vós é sábio e tem o verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta,
Não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas são demoníacas. Pois onde existe inveja e rivalidade, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de compaixão e de bom fruto, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça e a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Viu? A condição do evangelho, aquele que se diz ter o espírito de alma. E aqui fala, queria ler aqui em Tiago, aquele que não tem, peça. Aqui, 1:5. Para você ver, aqueles que não querem, duvidam, não recebem. Aqui fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça e alto, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé. Viu? Sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas Vamos pegar aqui. Pois quem crê com reservas é semelhante a ondas do mar, agitadas e levadas pelos ventos, que são aqueles que duvidam. É agitado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É o que você vê aqueles que saem do nosso meio. Está em Sardes, vem para Filadélfia, vai para Sardes, vai para outro canto, vai para não sei aonde. Não tem o que? A base, não tem o alicerce. Aí aqui no 7, porque não compreende. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do mestre. Pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Viu? Aí fala assim, Vamos pegar aqui, no 7 de novo. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do mestre, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. E aqui está falando de uma sabedoria. Peça que ele dá a todos que pede. Aí quando você lembra dessa sabedoria, está remetendo o quê? Está remetendo àquela condição. Qual filho que pede o pai um peixe? Vamos estar abrindo lá em Lucas. Tem aquela palavra também, né, meu amado irmão, que a palavra fala assim, aquele que esperar somente nesta vida, né, é o mais miserável. Mas aqui eu falo com você que aí está remetendo às riquezas terrenas. Entende? Quando você está falando aqui, está falando de sabedoria, compreender as coisas celestiais. Lucas o quê? Lucas 11, 9. Página 1809. Lucas 11, 9. 1809. Aqui, Lucas 11, 9. Eu estou lendo aqui, eu estou lendo aqui na Bíblia e ao Shalom, viu, irmãos?
Vou esperar todo mundo abrir. Lucas 11:9. 1809. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Fala aqui, ó, na Bíblia Oxalá, fala assim, ó. Lucas 11:9, fala assim, ó. Também eu vos digo, pede e vos será dado. Buscai e achareis. Na Bíblia aqui, na King James está com, ó. Aí fala assim, ó, buscar e acharei. Vamos ficar aqui na Yalxalama mesmo. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se abrirá. Porque a condição de Filadélfia, quando você pega, é a porta. Para poder o que? Adentrar para onde? Para o templo. E aqui está apontando para aquele que tem a chave. Mas aqui está falando para aqueles que é o que? Fiéis, aqueles que não duvidam de nada. Agora, se tem alguma sombrinha de dúvida, irmão, não vai achando que tal pessoa vai receber tal entendimento. Não vai, irmão. Mas todo aquele, irmão, que pede, entendendo que o tempo é esse, que a água de Siloé está brotando do mensageiro de Filadélfia, está buscando crescer em graça e conhecimento, esse sim recebe. E nós temos vários exemplos no nosso meio. Mas quando há sombra de dúvida, irmão, não recebe. Não pode ter. Pois todo que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Apontando para aqueles que vão bater no tempo de tribulação. E aqui está falando, qual dentre os filhos que pedir o pai? Porque nós vemos a oração de Lucas, quando nós vemos a oração de Lucas que eles vão começar a fazer, aí fala assim, ó, quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? E a serpente representa o quê? A morte. Qual dos filhos que pedir vida vai receber a morte? Viu? Mostrando que nós estamos aprendendo, aqueles que reconhecer o Pai será reconhecido. Por isso que fala, aqueles que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas aquele que me negar diante os homens, eu negarei perante o meu Pai e perante os homens. Ó, e perante os anjos. Viu? E aqui fala, ó, quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? E a serpente representa o quê? A morte. Porque está apontando para Satanás. Aí quando você pega aqui, ó, no 13, fala assim, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Viu? O Pai
do céu, o pai de família. E aqui está apontando para o quê? Para aquele que tem o Espírito, vos dará. É a condição da sabedoria. Todos que pedem, sem duvidar, recebem uma porção do Espírito para poder compreender, porque o selo, ele é o quê? O Espírito. Deixa aqui aberto, vamos estar vendo isso aqui, ó. Efésios. Efésios 1. Eu gosto de pegar aqui um 8, irmão, porque aqui é algo muito bonito. Vamos pegar aqui no 6. Aí fala assim, ó, para o louvor e glória da sua graça. Viu? Para o louvor e glória da sua graça. Porque ele crescia em graça e em conhecimento. Então, para a graça dele. Aí fala assim, ó, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Cresceu em graça, que ele derramou profusamente sobre nós. Viu? Derramou. Lembrando do que? Da água de Siloé, do Espírito que é compartilhado com a igreja. Que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência. O que Salomão pediu? Sabedoria. Para quê? Para ele poder reinar. Não, para ele conduzir o povo de Ial. Ele ainda fala, me dê sabedoria e inteligência para poder conduzir o teu povo, ó Ial. Viu que ele está compartilhando essa sabedoria, essa inteligência com os seus, para que possa auxiliá-lo, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade, conforme decisão prévia. Viu? Porque nós estamos sabendo de coisas que essa terra vai ser pega de surpresa, mas está sendo dada aos pequeninos. Quem vai crer em nossa pregação? Aí nós vemos a resposta aonde? Em Lucas, aonde que fala que o quê? O corpo de Ial exultou de alegria sobre a ação do Espírito. E ele falou o quê? Foi do teu agrado, ó Pai, revelar aos pequeninos. Porque nós somos os pequeninos, irmão. Olha aqui para cada um. Cada um aqui é um pequenino de Ial. Cada um aqui correndo atrás em conhecer. Cada um depositando toda a confiança, irmão. Todos aqui. Alguns, você vê aí a dificuldade. Vamos falar assim, a dificuldade terrenamente, mas está aqui se esforçando arduamente para poder conhecer a Ial, dando valor. Enquanto aqueles cães gulosos, você vê que eles desprezam a verdade, porque tem coisas básicas que são inquestionáveis, que eles não dão um pingo de valor. Coisas que você olha e fala assim, não é dessa maneira, mas para eles ganhar seguidores, eles persistem. Isso nós não precisamos ir lá na Universal, nessas denominações não. Nós vamos aqui, ó, em Sardes.
A mulher pegou uma medida de fermento para 3 de farinha, até que tudo se levedou. Mas para não perder a fama, faz o quê? Aceita de bom agrado. Entende? E nisso a palavra fala a hipocrisia. Ial, ele abomina a hipocrisia, a rixa, o orgulho, a inveja. Por quê, irmão? Nós estamos sendo levantados para ser referência. E não vergonha. É referência. Por isso que fala, muitos acordarão para a vida eterna. Outros vão acordar para o desprezo, para o desprezo. O irmão tirou da mente, entende? Esse irmão tem que ter paciência. Tem que ter paciência. O desprezo e a vergonha eterna, quando eles compreenderem quem que eles desprezaram. Entende? Quando você pega lá em Daniel, eles vão acordar, eles vão ver o que eles fizeram, porque eles foram vacilantes, levados por ondas, entende? Por doutrinas, não depositaram a confiança total no braço de Ial. E está notório, irmão, que o tempo está se findando. Está notório. Quem está conectado nessa obra está sentindo. Eu falo com você. Eu já levanto da cama, clamando a Ial, pedindo Ial para estar conduzindo em tudo e guardando. Todos nós. Porque é muito séria essa obra, irmão. Muito, mas muito sério. Mas o que está em nós é muito maior do que aquilo que está no mundo, agindo nesse mundo. Entende? Por isso que temos que ficar atento para não ter o quê? Tristeza. Para não acontecer coisas e nos pegar de surpresa e nós ficar tristes. Situações que poderiam ser evitadas. Não vai achando, irmão, que está tudo normal. Nós estamos em terra estrangeira. Estamos sendo protegidos. Sim, mas nós somos exército. E você vê que não há trégua. Lá em Eclesiastes fala, não há trégua. Não há trégua. Há luz com as trevas. Não há trégua, irmão. Se nós estamos aqui sustentando a verdade, eu falo com os irmãos que é coisas assim que você vê que é o povo de Ial. Eu lembro que antes do outro governante do Brasil aí, antes dele se eleger, eu sem entender da palavra, entende? Ouvir sobre a justiça de Ial, mas só que nós viemos lá de cima com a palavra cravada no nosso coração, na nossa alma. Eu lembro que quando ele começou, vamos falar assim, a falar, eu falei com a Ana, falei assim, não vai passar muito, eles vão tentar matar ele, porque essa terra não quer saber de nada, nada de mudança. Não quer dizer que ele ia fazer uma mudança, não, mas em vista dos outros, você vê que era o melhorzinho. E eu falei com ela, falei assim, olha, eles vão tentar matar esse daí, porque ele está querendo, realmente parece que trazer algo bom, mas só que essa terra não quer saber de nada disso não. Não quer. E essa terra quer injustiça. Por isso que fala, eles vão olhar e vão ver que eles se apoiaram na mentira. E Ial, ele não criou a terra e o céu para ser o quê? Malignos, administrado por seres malignos. Por isso que ele conservou um. Aí vamos pegar aqui, ó. E através desse que se conservou, é através dele que é compartilhado o quê? O Espírito, para nós compreender.
previamente. Aí fala aqui, ó, 1:8, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar. Por isso que fala, será o tempo de tal angústia, já está avisando. Decisão prévia. Ó, vai vir uma tal angústia como nunca houve. Aí fala assim, ó, aprove tomar, para levar o tempo à sua plenitude. A do Mashiach, encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Viu que era necessário chegar no tempo do fim para compreender, encabeçar, poder compreender por que essas coisas estavam acontecendo. Por isso que fala aqui, ó, para levar o tempo à sua plenitude. A do Mashiach, encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Por isso que estamos tendo entendimento porque essa terra está injusta. Nele predestinado pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Nós, o que já antes de vós esperamos no Mashiach, aqui é São Paulo. Nele também vós, já apontando para nós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, viu? Tem que ouvir e crer. Foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, viu que tem que ouvir e crer. Não é simplesmente você só ouvir, não, só quero ir lá, entende? Não, você é minha esposa, você está indo lá, eu quero ir lá. Só quero ouvir, só quero estar lá, irmão. Não é isso, nós estamos sendo chamados para o quê? Trazer a verdade, quer eles queiram ou não. Entende? Por isso que é cetro de ferro. É com dureza mesmo, irmão. É o cinturão no peito. Não tem essa mais. Ah, é porque eu sou seu familiar. Não, irmão. Papai já deixou claro. Minha família são aqueles que praticam a palavra de Yahweh. E isso não é para o mal deles, não. Isso é para o bem deles. Porque sem temor, ninguém verá a Yahweh. Porque a santificação parte do temor. Quer ver, ó? Você abre lá. 1 Coríntios. Não. Acho que é primeiro. Deixa eu ver aqui, irmãos. Não, é 2 Coríntios. A santificação parte do temor. Aqui, ó, 7:1. Página 2023. Vamos pegar aqui, irmão, 2 Coríntios 14. Não, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos começar aqui do 14, aí nós chega lá no 7:1. Vamos pegar aqui no 14, fala assim, ó. Não formeis pareia. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre o Mashiach e Belial? Que relação entre o fiel e o incrédulo?
Não tem como andar junto, irmão. Que há de comum entre o templo de Ial e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Ial vivo, como disse o próprio Ial. Em meio a eles habitarei, caminharei, serei o seu Ial, e eles serão o meu povo, viu? Micael que se conserva junto dos filhos do teu povo. Portanto, sai do meio de tal gente, e afastai-vos, diz o mestre. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei, e serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o mestre Todo-Poderoso. Caríssimo, de posse de tais promessas, purificai-nos de toda mancha da carne e do espírito, e levemos a ter a nossa santificação no temor de Ial. Viu? A santificação parte do temor. Ter o temor, a Ial é a chave para a sabedoria. Sem temor, irmão, sem temor é impossível conhecer a Ial, porque o temor é a chave. E o temor é a santificação. Começa a santificação através do temor. Você começa a ter temor. É o que o irmão Shaul falou lá sobre Gamaliel. Gamaliel, ele orienta, olha, espera aí, toma cuidado. O que vós está fazendo a estes que estão falando por Ial. Porque se estiver falando por Ial mesmo, você vai estar fazendo guerra contra Ial. Porque ele teve temor. Aí você viu que tem que ouvir para ser selado e crer. Tem que crer. Primeiro ouvir, crer, para ser selado com o Espírito. Não pode duvidar, senão não recebe a sabedoria. Porque a palavra está falando lá em Tiago, viu? É um jogo de palavras. Todo aquele que pede, recebe. Está apontando para o Espírito. Mas se pede sem duvidar. Agora se pede já duvidando, irmão, não recebe nada. Aí vamos voltar lá em Lucas. Nós já estamos finalizando já, viu, irmãos? Lucas. E apontando para o peixinho. Aí nós lembra do que? Da multiplicação. Multiplicou os peixes? Não, multiplicou os pães. Quando você pega lá, multiplicou o quê? 5 pães? Encheram o quê? 12 cestos. 12 cestos de pães. Para alimentar o quê? O povo. E o que sobrou foi o quê? Colhido. Aí você pega aqui, ó. Lucas, lá fala 2 peixinhos, né, irmãos? 2 peixinhos e 5 pães. E aqui está mostrando que um dos peixes está apontando pro Espírito. Aí fala aqui, ó. Lucas 11, 9, fala também: eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque a condição do ancião, que o ancião seja o quê? Hospitaleiro. Mas tudo tem o seu limite. Por isso que tem 1260 dias. Tem um limite para todas as coisas, até para todas as coisas debaixo do sol. Porque tudo tem limite. A porta ficou aberta. Aí você vê que quando é fechado, eles começam. Mas começa a bater aqueles que praticaram o quê? Injustiça. Na Almeida fala pedir um pão e depois fala pedir um peixe. Na Almeida? Deixa eu ver aí, irmão. Pega aí para mim. Na Almeida fala. É porque o pão, você vê que ovo, eu acho que o pão é melhor, né? Lógico, né, irmão? Porque o pão representa o quê, irmã Sandra? Corpo de quem? Isso, o corpo de Ial. Aonde aqui, irmã?
9. Aí fala aqui, ó, qual Almeida que é essa aqui? Não. É Almeida ou Yalxalá? Almeida, revista. Isso. O que fala de novo? Almeida, revisada e corrigida. Fala assim, ó. Lucas 11, 9. Fala assim, ó. Eu vos digo a vós, pede e dar-vos-á. Buscar e acharei. Viu? Buscar, correr e conhecer a Yahweh. Bater e abrir-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-á. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Viu? Apontando para a condição dos 2 peixinhos. Porque aqui está falando do pão e está falando do peixe. Mas quando você pega aqui, ó, aí fala assim, ó, do peixe lhe dará, aí, ó, dará uma serpente. Porque fazendo um contraponto, que nós vemos lá por intermédio dele, receberá o quê? Longos dias. Por intermédio dele, sua vida se prolongará. E qual filho que pedindo, reconhecendo o pai, vai receber uma serpente? E quando fala serpente, é a condição do que? Da morte. E nós vemos lá a condição dos 2 peixinhos que foi dado, juntamente com 5 pães. Nós vemos 2 peixes e 5 pães. E os pães foi o quê? Multiplicado, que é a condição dos filhos. Aí fala assim, ó. Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito, àquele que lhe pedirem, porque a condição do Espírito, clamando o Espírito para não passar pela morte. Por isso que nós vemos aqui aquela condição, quando vê lá pedindo sabedoria, apontando para o Espírito. Porque quando você vê aquela sabedoria, há uma sabedoria do alto. E nós vemos aquele que tem a chave da sabedoria. Aí fala, ó, quem tem a chave da sabedoria? É o pai de família. Por isso que fala aqui, ó. Batei e vos será aberto. Vos será aberto, pois todo o que pede, recebe. E aqui está apontando para o tempo que? De tribulação. Para o tempo de tribulação. Por isso que está falando de escorpião e serpente. Apontando, olha, isso aí não é para vocês. Isso aí é para aqueles que praticam a injustiça. Mas vocês têm que o quê? Agradar ao Pai. Andar conforme a vontade do Pai. Por isso que nós pega lá a oração. Quando você pega mais em cima, Lucas 11, só para finalizar aqui, ó. Aí fala aqui, ó. E aqui já fala aqui, ó. Já fala 11:1, fala, estando em certo lugar orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe, mestre, ensina-nos a orar como Yalhana ensina os seus discípulos. Viu? Porque quando você pega aqui, é a condição hoje nossa aqui, aprendendo a orar. E ali eles vão estar pedindo o Espírito. Respondeu-lhe, quando orar, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos a cada dia, porque nós vemos que eles vão estar o quê? 3 anos de tribulação. Aí fazendo o link lá com o amigo importuno. Perdoai-nos os nossos pecados,
pois também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque você vê lá a condição. O ímpio será assinalado, a manifestação do ímpio será assinalada por Satanás, para tentar toda a humanidade. E quando está falando que para não cair em tentação, porque vai ser tentadora as propostas. E aqui está falando, não deixe cair em tentação. Porque já começa a demonstrar o fruto de temor a Yahweh. Viu, irmão, como que a palavra de papai é maravilhosa? E ali está mostrando que Yahweh infundiu dentro de nós a sabedoria e o entendimento para compreender previamente o que ele está o quê? Preparando para toda essa terra. E nós vemos que o castigo, a tribulação, vai ser para que eles venham receber a Yahweh com temor e tremor. Assim seja, irmãos. Assim seja. É uma palavra maravilhosa. E o nosso prazer está em correr atrás, em conhecer a Yahweh. Pois aqueles que não compreender, não resplandecerão. Aquele que não compreende não vai resplandecer, irmão. Vamos estar lendo essa palavra, só para finalizar? Daniel 1568. 1568. Qual que é a condição para ser um descendente de Adão, ele ser referido como ser semelhante a uma estrela, irmão Tiago? Primeiro, as estrelas, quando refere estrela, está remetendo ao quê? Isso. Aí um descendente de Adão, para ser semelhante a uma estrela, ele tem que ser o quê? Ele tem que fazer o quê? Também ser enxertado, mas também tem uma condição que ele tem que fazer. Ele tem que fazer algo. Vamos estar lendo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, Daniel 12, 2 fala: e muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna, e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Outras traduções para vergonha e desprezo, porque desprezaram, vão ser desprezados eternamente. Os que não se arrependeram. Aí fala assim: os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda eternidade. Então tem que conduzir o quê? Na justiça. Tem que auxiliar, tem que ajudar. Por isso que nós vemos lá os mensageiros da era das igrejas. Sou referido como estrela, porque está conduzindo o povo à justiça. Por isso que fala, tem as 7 estrelas. Tem as 7 estrelas. Mas lembrando que 2 são, vamos falar assim, quando você pega lá 2 estrelas que são fixas, que é o mensageiro de Esmirna e o mensageiro de Filadélfia. As demais têm que conduzir à justiça. Por isso que nós vemos lá o mensageiro de Sardes. Vai ter que reconduzir o povo para se apagar dos pecados. Vai ter que confessar. Olha, eu falava que eu era o mensageiro de Filadélfia, mas realmente eu sou mensageiro de Sardes. O povo que era celestial era esse aqui, ó, que eu desprezava, caluniava, perseguia. Perdi a oportunidade de ouro. Entende? Aí ele vai ser o quê? Reconduzido novamente, que é a condição do filho pródigo. Aí fala aqui, ó: os que são esclarecidos resplandecerão. Por isso que tem que ser esclarecido, irmão. Como o resplendor do
firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Os que ensinam a muito a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade, porque a condição que será como Filadélfia, quando você pega aí sardes vestes limpas. Eles ajudam o quê? A conduzir o povo à justiça. E eles serão como essas que são estrela. Eles serão estrela também. Por isso que é os 144 mil. Assim seja. Assim seja. Gratidão, papai. Vamos dar grato a Yalcha, grato a Yal. 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 E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.